Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. Lembrando a você, internauta, que nos dão o prazer do seu clique de qualquer lugar do planeta, porque a internet não tem fronteira. A Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas, as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque na nossa programação aqui do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. Se você prestar atenção nos detalhes da nossa programação, é o que há de melhor de música popular brasileira. E lembrando ainda que o Web Rádio dirigida por dessa maneira, não é? Que é dirigida por um sindicato, ela dá mais vigor, ainda mais de CIT. Ela dá um vigor, dá mais dinamismo, um vigor novo na democracia, pois setores que antes não se viam representados dos meios de comunicação passaram a ter vez e voz. E o papel do grupo de comunicação aqui da Rádio CT é exatamente esse: conquistar a audiência por meio de uma programação de qualidade, pois se temos hoje uma rádio é porque queremos ter conteúdo, e é conteúdo que nós teremos hoje aqui com a apresentação, com a entrevista, com o bate-papo da escritora Itamara Moura, aqui de São José dos Campos. A Itamara, ela é mediadora de leitura, autora dos livros Lá em Cima do Piano Tem um Copo de Veneno, Contos e Causos do Zé Mirinha e o Gato também. Esse gato, ele é sensacional. Ela está aqui na Rádio CT para poder divulgar o início da Escola de Escritores Itamara Moura, a escola que leva o seu nome, Escola de Escritores Itamara Moura. É oficinas de escrita criativa que serão realizadas a partir deste feriado de 9 de julho, que é conhecido aqui no estado de São Paulo, na Casa de Cultura Caipira Zé Mira. Escritora Itamara Moura, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Que alegria receber. Muito obrigado pelo convite. Sempre aberto, viu, Itamara? Itamara, o Cassiano Ricardo, ele já dizia: sou poeta porque nasci em São José dos Campos. Eu já ouvi a Itamara Moura dizer: sou escritora porque nasci em São José dos Campos. Essa cidade aqui do Vale do Paraíba, nas entranhas da Serra da Mantiqueira, ela tem alguma coisa especial para a escrita, para a leitura, para a literatura? Olha, São José dos Campos é uma cidade inspiradora, né? Pela presença do banhado, pela imagem que nós temos da Serra da Mantiqueira, né? Qualquer lado que você vá, você olha, você vê a Serra da Mantiqueira. Isso é muito inspirador para quem mora aqui. Temos a proximidade, né, das praias, então e tem essa pujança, né, da cidade movimentada, né, metrópole, e tudo isso é muito assim, serve muito para a criatividade do escritor. Quer dizer, e tem sol o ano inteiro? Tem sol o ano inteiro. Mar o ano inteiro, porque o mar é muito próximo de São José, né? As praias nossas, ela nos dá um prazer muito especial, que é o poder
mesmo que por 1 hora, você poder viajar para ir à praia. Tem a proximidade do mar, a proximidade das montanhas, né? E tem o banhado, muito lindo, né? Que a gente tem que preservar, né? Essa dádiva da natureza, né? É muito raro, né? Essa configuração de uma cidade com um banhado como esse. E, às vezes, a gente não dá valor. Né? As pessoas não sabem que tem uma raridade ali, né? Cercando a cidade. Quer dizer, o banhado ele é o pulmão da cidade, já falaram isso, que é ali naquela região do banhado onde se purifica o ar, que as chaminés e os escapamentos dos carros e motos produzem, ali que purifica e dissipa. Olha, eu não entendo muito bem disso, mas eu acho que ele tem uma grande contribuição, né, para contribuição para o meio ambiente, né, e por isso que ele precisa ser preservado, né, ele precisa ser, né, ultimamente eu acho que ele está um pouco poluído, né, por causa das plantações ali que não tem muito controle. Uso de agrotóxicos, né? Mas eu acho que é um pulmão que precisa ser cuidado. Que precisa ser cuidado. Muito né? bem. E além de ser um pulmão, ele é muito lindo. Ele é realmente um cartão postal. Ele é muito bonito, se você prestar atenção, né? Por isso que tem aquele, né? Parece um visto de escola, né? É uma coisa muito bonita para você olhar, para você ficar parado e observando, né? O banhado... É que as pessoas, às vezes, estão tão assim, ligadas nos afazeres do dia a dia e não prestam atenção. E tem essa riqueza, né? Faz sentido. Do banhado. Olha, tá aí o banhado. Então, sou escritora porque nasci em São José dos Campos. Itamara, depois de quantos anos como escritora? Desde os primeiros riscos no diário de uma menina, que imagino que todas as meninas, as joseenses, também escrevem seus diários. Daquele primeiro diário até a consagração como escritora, através de 3 livros aí, O Gato, lá em cima do piano tem Um Copo de Veneno e também Os Causos do Zé Mirinha. Quantos anos como escritora? Olha, assim, eu comecei a escrever bem pequena, já no primário eu gostava de fazer as minhas redações, né? Depois eu fui para o 2º grau e continuei escrevendo em jornaizinhos. Mas para eu ter coragem mesmo de publicar um livro, foi a partir de... eu publiquei meu livro em 2000, o primeiro, mas foi muito em função de eu ter participado de uma oficina literária. Oficina literária. Por ter participado de uma oficina literária, eu me senti à vontade para publicar o livro. E é por isso que hoje eu me dedico a fazer oficinas literárias, para que outras pessoas também sintam essa coragem, sabe? De mostrar o seu trabalho e publicar. Agora, no meio dos escritores e no meio dos poetas, Itamara, se fala muito em oficina, se fala muito em sarau. Qual a diferença entre sarau e oficina? Olha, o sarau é uma coisa mais espontânea. Você vai, se você quiser, você lê alguma coisa, ou você pode ir só para ouvir, né? É um momento de descontração. E a oficina, a gente lê um texto, né? Lê muitos textos com mais atenção. Né? A oficina é uma repetição mesmo. Não, a gente... um teste, até ficar bom. A oficina é baseada em muita leitura, e só que é uma leitura mais crítica. No sarau, a gente não fica criticando, né, uma coisa, se é bom, se não é, o que quis dizer. A pessoa leu o poema e pronto, acabou. É um sarau, cada um... Não tem discussão. E na oficina, nós fazemos muitas leituras e depois conversamos sobre o que foi escrito, como o autor escreveu aquilo, né? Que tipo de linguagem ele usou, que técnica ele usou. Então, é uma leitura, né, com bastante observação. Eu gostaria até de fazer uma junção para você que é professora de escrita,
para que se faça num sarau das oficinas um desafio literário. Mas um desafio é como acontece na música. Você falaria uma poesia, um texto, para uma outra pessoa responder com outro texto, e aí ser provocativo para que no final sair uma obra a respeito disso. Esse seria um desafio de sarau? Mas assim, na oficina a gente faz uma coisa parecida. É mais ou menos. É mais ou menos assim. Eu tenho um exercício que as pessoas gostam muito, né? Que eu mando um contar para o outro uma história, né? Uma história qualquer da sua vida, uma coisa que ele ouviu, né? E depois o outro vai escrever a história que o companheiro contou. Ele vai contar diferente. Ele vai contar diferente. A gente vai estimular essa pessoa a contar que baseado maravilha. naquilo, mas diferente, porque a literatura tem que ter criação no meio do fato que foi contado. Isso é muito interessante. Agora, e aí saem umas coisas muito interessantes. Itamara Moura, e para os tímidos, como trabalhar com essas pessoas numa oficina literária? É esse o nome? É esse. Por isso que a importância da oficina, para fazer os tímidos perderem a timidez, né? E colocar... A pessoa vai continuar tímido na sua timidez do dia a dia, mas especificamente para um sarau, para uma oficina literária, para essas coisas assim, essas exposições, a pessoa vai se soltar, vai dar até gargalhadas contando histórias. Acaba se soltando, porque a gente faz uns exercícios também corporais para ela poder se soltar e ficar aberta, né, para receber as leituras, né, de uma maneira mais solta. Assim, a pessoa acaba se soltando, sabe? Olha, acaba lendo, acaba, né, a pessoa... criando na hora. É muito interessante. Olha, então oficina de leitura, oficina de escrita, oficina... A oficina, então, ela difere do sarau porque ela é crítica. Ela é crítica, né? E depois a gente faz uma roda de leitura, as pessoas vão ler o que escreveram e a gente vai discutir sobre aquilo, dar sugestões para a pessoa melhorar um pouco aqui ou ali, o que faltou no texto dele. Isso não é possível fazer no sarau. O sarau, as pessoas vão É a obra pronta. O sarau é o self-service da cultura. É isso, o sarau é mais rápido e não tem esse espaço para essa leitura crítica. Para né? essa colocação toda. Olha, e tudo isso a gente vê que... daí você falou que é muito menina e teve 3 livros. Isso. Desde que começou na escola, com 7 anos já. Logo que eu aprendi a escrever no primário, eu gostava de fazer redações. E a minha professora me incentivava, me mandava falar com o diretor para ela assinar as minhas redações, dar parabéns, e fui sendo incentivada. E muita leitura também em casa, meu pai comprava livros, né, para as crianças. Por falar em pai comprar livros, um livro para um analfabeto, ou um livro para uma criança, ele pode não ter sentido nenhum, mas hoje é o presente que se estimula a dar às crianças que não sabem ler a partir de quantos anos? Então, eu sempre converso sobre isso, que as pessoas me perguntam muito, né? Quando é que a gente tem que começar a incentivar a criança a ler? Então, eu digo que tem que ser com 1 ano de idade, já pode dar livro de presente para a criança. Com 1 ano? 1 aninho você já pode, já tem livros que você pode dar, livros assim... que são feitos com papel mais grosso, um papel cartão, ou livros de plástico, que ela pode até levar na banheira. Está muito sisuda essa nossa conversa? Está muito sisuda? Não, isso? Não. Não, porque daí eu achei que estava muito... Agora não está mais, né? Pegou, né? Então, é porque quando fala de criança, eu imaginei que você estivesse nervosa com a pergunta, mas saiu Itamara, então eu posso dar presente para uma criança, e esse presente não é uma bicicletinha, não é um carrinho, não é uma boneca, não é um brinquedo.
esse brinquedo é um livro. Eu aconselho que todos que vão para uma festinha de aniversário pensem bem no presente que vão comprar. Né? Porque a criança vai receber 50 presentes, 50 brinquedos. O que ela vai fazer com tanto brinquedo? Né? Então, de repente, você pode dar um livro, vai ser uma coisa diferente para ela, que ela vai depois ler com o pai dela à noite, vai ser uma coisa diferente. Né? O presente, então, mas a partir de qual idade? Você pode dar a partir de 1 ano de idade, você já pode dar livro de presente. Muito bem. Olha, então o presente é um livro. Itamara Moura, nós vamos parar agora para um breve intervalo e a gente volta a falar dessa, mais que uma oficina, é uma escola de escritores que você está fundando aqui em São José dos Campos. Nós resolvemos chamar a escola de escritores, né? Porque as pessoas às vezes não entendem direito o que é oficina, o que... Né? Então, é uma escola de escritores. Eu tinha dúvida do sarau, esclareceu agora. Então nós vamos para um breve intervalo e na volta a escritora joseense, a Itamara Moura, que é mediadora de leitura e autora dos livros. Lá em cima do piano tem um copo de veneno, contos e causos do Zé Mirinha e o gato. Ela volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com a escritora Itamara Moura, escritora e mediadora de leitura e autora de 3 livros. Um que eu gosto muito é O Gato e o Causos e Contos e Causos do Zé Mirinha, mas tem, lá em cima do piano, tem um copo de veneno. Itamara, além das oficinas, do sarau, fique à vontade, existe um contador de história que hoje está muito valorizado, o contador de histórias? Sim, você pode ver que em São Paulo, aqui em São
de contador de histórias. Né? Porque a história, o contar e ouvir história é uma atividade muito importante para o ser humano. Né? Nós nos formamos com as histórias que nós vamos ouvindo desde do nosso nascimento. A nossa formação é da história que nos foi contada. A gente vai, quanto mais história você ouvir, né? A opção por um trabalho, por uma profissão, também foi de uma história contada. Tudo na vida da gente, né, são construções feitas através das histórias que a gente vai ouvindo, desde a infância. As histórias são muito importantes, porque elas ensinam as pessoas a superarem os obstáculos, né? Veja, por exemplo, uma historinha de criança, né? Vamos, por exemplo, na história do Lobo Mau. Né? A criança, na história do Lobo Mau, o Lobo Mau engole a vovozinha, né? E depois, com a ajuda do lenhador que chega lá, né? Ele consegue tirar a vovozinha com vida de dentro do Lobo Mau. Isso aí, para a criancinha que está ouvindo, é uma história de superação. Então, ela vai aprendendo que na vida acontecem coisas ruins, mas que a gente consegue superar. Então, por isso que tem essas histórias do Lobo Mau, que engole a vovozinha, a baleia que engole o Pinóquio e depois ele sai inteiro, a vida da baleia. Agora, você pode ver que são histórias de superação. O Lobo Mau, que é esse personagem criado há 300, 500 anos, sei lá, séculos atrás, hoje ele encontra-se em domínio público. Não se tem conhecimento do criador do Lobo Mau? Não, é uma história... Então, de domínio público, não é? Uma lenda, um conto, né? E depois foi escrito, né? Daí o Walt Disney... os irmãos Grimm... contaram também a história. O Anderson que contou, né? Mas é uma história da tradição oral. Perdeu-se no tempo o criador da história. Quer dizer, não tem para ela estar em domínio público, é que não tem um registro. Não. Existe assim um registro, mas esse registro foi feito baseado numa coisa que já ia sendo transmitido de... Os irmãos Grimm, eles também contaram a história. Eles registraram. Eles inventaram, eles registraram coisas que eles ouviram. Mas está constando que os irmãos Grimm registraram a história que ouviram. Mas, então, ela continua de domínio público. Não se pode acreditar a eles o dono da obra. Geralmente a literatura, principalmente a literatura, eles escreveram e, é claro, puseram toda a criatividade deles ali. Mas eles se basearam em alguma coisa que já existia. Até, por exemplo, a literatura tem muito disso na literatura. Nada surge da cabeça da pessoa, né? Nada. Ela sempre aproveita uma coisa que ela já leu anteriormente, ou que ela ouviu, ela aproveita e refaz. E emenda na sua obra. É um eterno recontar. É uma história só que é sempre recontada. Coisa boa. Itamara, você falou do contador de história, o Senac São Paulo está com cursos livres de contador de história. Os participantes desenvolvem, olha só, habilidades e técnicas de um contador de história. Em apenas 15 horas consegue se ensinar a ser um contador. Diz aqui, pré-requisitos e o público-alvo. Curso destina-se a estudantes e profissionais de diversas áreas que desejam investir na sua formação contínua ou aqueles que pretendem desenvolver habilidades para ingressar na área de eventos, de lazer, com as técnicas de contar história, criando oportunidades de geração de renda. A partir de 16 anos. Quer dizer, ganha dinheiro contando história. Isso... só você querer usar isso aí, né? Pode-se ganhar dinheiro. E é uma coisa muito requisitada.
Quer dizer, da forma na crise que vive o país, cidadão parar num calçadão e parar um cidadão e dizer, olha, eu quero dar meu senhor, minha senhora, 1 minuto da sua atenção, eu aqui estou sem dinheiro, para dizer a verdade, nenhum tostão, mas eu quero te contar uma história que pode ser a minha salvação. Quer dizer, a pessoa pode parar e pode dar uma moeda. Se uma pessoa começar a fazer isso, daqui a pouquinho tem 20 pessoas, porque a história atrai. A história, sabe, se for no lugar, tiver alguém contando uma história, você para, sabe? Para ouvir. Para pra ouvir. Olha que interessante. Então, E tudo isso é na base do escritor, porque para se contar uma história, essa habilidade se precisa colocar no papel. leitura, né? A pessoa tem que ter é claro, tem uns contadores de história, tipo, né, o Zemira, né, o querido Zemira. Que era ele com não tinha leitura, ele tinha o Vilela, o Ernesto Vilela. As histórias vêm da tradição oral. Tudo é literatura. Existe a literatura que está nos livros, existe a literatura oral. Que era o caso do Zé Mira. Era o caso do Zé Mira. Né, contava histórias sem parar, era uma máquina de contar histórias. Aonde ele ia, ele parava, e era muito engraçado, né, que eu trabalho no Banco do Brasil também, né? E às vezes eu estava trabalhando e tinha, né, uma fila para atender de clientes, assim. E o Zé Mira era um dos meus clientes. E quando ele Na chegava, fila era a quando salvação ele chegava da fila. na fila, ele começava a contar a história e todo mundo se acalmava, ficava Olha, ouvindo as histórias do Zé Mira. E era muito engraçado. na fila do banco. Ele... Olha, Entendeu? muito interessante. Lá em São Paulo, o programa conta com habilidades específicas, requisitos básicos para um bom contador de histórias, dinâmica de grupo, identificando as necessidades próprias de cada faixa etária, tipos de histórias, planejamento anual, programa diário, criação de novas atividades, exercícios interativos de comunicação e expressão, integrando beleza, sabedoria e valores da história, visando mudanças de atitude. E é certificado pelo SENAC a partir da idade de 16 anos. Muito não é bom. o caso de São José, não é? Quem tiver a oportunidade de fazer, é bom para a pessoa, mesmo que ela não vá ganhar dinheiro com isso, né? É uma coisa que enriquece muito a pessoa. Porque, olha, um bom... Ela tem filhos, ela tem sobrinhos, pra ela contar tem... em casa. Né? Ou mesmo tem amigos, vai contar a história. É muito bacana. Olha, um contador de história vai ser a salvação da família. Se a família está desagregada, desliga-se a televisão e conte-se uma boa história. Isso. Vai ser muito bom. A televisão foi bom você falar. Pois é uma não. coisa assim que é um fenômeno, né? A gente precisa tanto de história, e a televisão, claro, percebeu isso, né? Por isso Criou-se que nós as novelas. temos tantas novelas. E aí você veja bem, quando você começa a assistir uma novela, geralmente você já sabe que vai ter um mocinho, vai ter um bandido, né? Verdade. E vai ter um casal que vai ficar a novela inteira sem poder se ver, se beijar, e no final eles vão ser felizes. Você já sabe mais ou menos tudo que vai acontecer. E você, todo dia, se puder, você senta lá para ouvir a história da novela. É a nossa necessidade de história. A humanidade necessita disso. Necessita. O ser humano. E isso está lá, a origem disso está lá atrás, na nossa história. Né? Poxa vida, então, olha, é sensacional a televisão, as novelas, é uma contagem de história visual. Isso, infelizmente, às vezes, né, eles podiam aproveitar isso para passar valores, né, melhores para a sociedade. Do que o que está acontecendo. Né? E podia ser muito melhor aproveitado, né? Mas esse fascínio que nós temos pela história é o que faz com que as pessoas se sentam todo dia na frente da televisão, mesmo sabendo
o que vai acontecer no final da novela. Olha, quem contou a história para o diretor da televisão para apresentar a novela que dá declínio foi um bom contador de história que convenceu o diretor a convencer os patrocinadores. O diretor também contou uma bela de uma história. Claro. Para poder arrecadar fundos para continuar. Olha, estou muito feliz, é uma conversa bem solta com a Itamara Moura, que é escritora e mediadora de leitura. E eu quero citar aqui, mais uma vez, os seus 3 filhos. Lá em cima do piano tem Um Copo de Veneno, Contos e Causos do Zé Mirinha e O Gato. E o Gato. A gente fala daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, com a escritora joseense, a Itamara Moura, que criou a Escola de Escritores que leva o seu próprio nome, a Itamara Moura. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco a escritora joseense Itamara Moura, que hoje está aqui para fazer o lançamento da Escola de Escritores que leva o seu próprio nome, que é o nome de Itamara Moura. Antes, quero registrar a nossa audiência pulverizada Brasil afora, que ouve, que acompanha o Clique Jornal aqui. A unidade regional do INPE em Goiás, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em Alcântara, no Maranhão, em Natal, no Rio Grande do Norte, em Campinas, aqui no interior de São Paulo, Cachoeira Paulista, o Fórum de Ciência e Tecnologia, o CEMADEM no Parque Tecnológico e, é claro, o nosso pessoal, cientistas, funcionários, técnicos do INPE e do DCTA aqui na cidade de São José dos Campos. Bem, Itamara Moura, eu vou citar aqui mais alguns nomes de escritores
E eu gostaria que você pudesse intercalar. Eu vou falar uma de vulto nacional e eu gostaria pelo menos uns 3 ou 4. Sim, pode ser escritora ou pode ser escritor também. E você irá contrapor com um nome aqui da região de São José. Por exemplo, Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz. Você contraporia, colocaria um nome ao lado, o nome joseense ou daqui, o nome de quem? Ao lado da Raquel de Queiroz. Olha. Itamara Moura? Não, Itamara não. Não, uma outra joseense, ou daqui da região. Olha, vamos pôr a Rita Elisa Seda. Como é o nome dela? A Rita Elisa Seda, que escreveu a história Muito bem. da Cora Coralina, que virou filme. Olha que bacana. Então, tá, eu falo Raquel de Queiroz, né? Que era uma romancista, e você fala da Rita... Da Rita Elisa Seda. Ela escreveu a biografia da Cora Coralina? A Rita Elisa, ela escreveu uma biografia da Cora Coralina e ficou muito boa, e essa biografia virou um filme. Sabe? Sério? E foi agora a estreia nacional na Flip, lá de Paraty. Sabe? A Cora Coralina, que é de Goiânia, de né? Goiás, né? é grande poeta. Nossa, e a Rita Elisa se apaixonou de uma tal maneira pela Cora Coralina, escreveu uma biografia e virou um filme. E o filme, eu não vi o filme, eu vi alguns trailers e pelo jeito está muito bonito. Rita? A Rita Elisa Seda. Muito bem. Eu te falo um outro nome e você conta a mesma história. Você falou que o contador de história é interessante. Lígia Fagundes Telles. Lígia Fagundes Telles. E agora você diz um outro como a Rita. Vamos falar da Dirce Araújo, que ela é uma poeta. Poetisa. Né? Uma poetisa ou poeta. Podemos falar poetisa é muito difícil, né? É igual músico e música, tem que ser a musicista. Poetisa é bonito, né? Mas às vezes é poeta. Tem gente que não gosta, que chama de poetisa, prefere poeta. É mais pra bonito. Mim tanto faz, poetisa ou poeta. Poetisa é mais bonito. Como é o nome dessa poeta? A Dirce Araújo é poeta. Ela é do Acre e mora aqui, é joseense de coração, né? E ela tem também uns livros de poesia publicados, muito bons, uma poesia de altíssima qualidade. Dirce Araújo. Dirce Araújo. Bom, então eu falo de uma outra, já lembrou de uma? Eu te falo uma outra, Cecília Meirelles, essa muito conhecida. Cecília Meirelles. Poetisa também, pintora, que era professora, foi jornalista, né? A Cecília Meirelles. E você diz? Vamos falar aí... Pode ser homem também. Pode ser homem também? Pode, claro. Vamos falar do Paulo Barja. Paulo Barja. Paulo Barja é um... Ele é cientista do INPE? Ele é professor e escritor, e ele faz bastante cordéis. Fez um para a filha. Fez, né? Tem muitos cordéis, cordel para criança, cordel... sobre todos os assuntos. Eu gosto muito do trabalho do Paulo Barja. Paulo Barja, já esteve conosco aqui o Paulo Barja deve ser uma delícia. Você pode convidar ele sempre. Exatamente. Porque os cordéis dele são muito bons. Exatamente. Ele é um cordelista até diferenciado, porque não é nordestino. Não é nordestino, ele é um cordelista joseense. É daqui. Muito bem. Vou... Desculpe os outros, né, amigos aí que eu não citei, mas é o que veio na hora, assim. Bom, mas temos muitos aqui, né? Temos o poeta Moraes, a Cristina Hernandes, que faz livro para criança. Então, vou te falar um último nome aqui, só para a gente contrapor também. Vou falar o nome da Ana Lins de Guimarães, Peixoto Bretas. Conhece?
Ana Lins é a Cora Coralina. Cora Coralina, que é de Goiânia. De Goiânia. Essa é grande poeta, né? Não vale citar a Rita, que já fez Rita o filme. Já foi. Já foi. Se tivesse falado dela primeiro, eu ia falar da Rita. Eu deixei a surpresa para o final. A Cora Coralina. Cora Coralina. Olha, tem um poeta que ele já se foi, ele morou aqui há muito tempo, que é o Oney Borges. Oney? Ele escreveu muito, ele escrevia sonetos, sabe? Olha. Ele era meu amigo e escrevia sonetos assim, muito, muito, muito. Ele falava para mim que ele já pensava em forma de soneto. Ele acordava, começava a pensar, o pensamento dele já era todo em forma de sonetos. Oney Borges. Ele, infelizmente, já faleceu. Olha, agora, mas faz muito tempo? Acho que já faz uns 4 ou 5 anos que ele faleceu. Oney Borges. Oney Borges. Ou mais tempo, não me lembro. Olha, então tá aí, Oney Borges. Olha, desses nomes todos aqui, eu quero trazer uma notícia, um tanto quanto já, notícia antiga, mas é que São José dos Campos tem é tão forte a questão da literatura, tão forte os poetas, as poetisas, os escritores, como o seu nome que cria agora a escola de letra, escola de escritores Itamar Moura, é que tem a Academia Josense de Letras, que tem os imortais aqui de São José dos Campos, foi fundada em 1980, parece. 1980, a Academia Josense de Letras, né? Já tinha lá por volta de 20 imortais. Isso, e o presidente é o Wilson. O Wilson. É um grande escritor também. Ele escreveu o Homem da Capadócia, que conta a história do São Jorge. Muito lindo esse livro. Boa. Recomendo. Wilson Roberto, poeta. Que é o presidente da Ele Academia. É o presidente da Academia. Academia Josense de Letras. Bom, alguns acadêmicos que eu vou citar aqui, talvez você conheça. O Rodrigo Cabreira, que é escritor e advogado. Neide Pereira Pinto, escritora e editora. Leandro Reis, escritor e analista de sistemas. Daniela Penelope, escritora e atriz. Juliana Velonessi, escritora e educadora. Estefânia Andrade, escritora e educadora. E Héctor Henrique Diana, escritor e bioquímico. Isso. Também. O Héctor. E ele já é um imortal. A pergunta é, o que é ser um imortal numa academia de literatura? Olha, é assim, todo mundo que escreve, que deixou um livro publicado, acaba sendo imortal. Porque, veja bem, o livro ele pode ficar 50 anos lá guardadinho, depois, de repente, alguém abre e ele revive, né? No meu livro, o primeiro livro, eu preciso reeditá-lo, porque ele está esgotado. Já esgotou? Né? Qual era? Que faz tempo já. Aquele, não, lá em cima do piano. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Você veja bem, esse livro foi publicado em 2000, né? E fiz 1000 exemplares, vendi. Mais 1000, né? mais Depois 1000. fiz outros, tal. E agora não tem mais. Aí foi em 2000, nós estamos em 2016, aí de repente eu vejo um conto daquele livro sendo assim lido nos lugares, né? De surpresa, assim. E então, sabe, é isso que é a imortalidade, né? Depois de 16 anos, de repente, o livro está sendo redescoberto, né? Pelas pessoas. Tenho visto pessoas assim, olha, eu li o seu livro, eu li aquela história, né? Li tal história no evento, e então eu achava assim, aquele livro já estou pensando que eu preciso reeditá-lo. Seria, por exemplo, lá em cima do piano tem um copo de veneno
2. 2 revisto, né? Porque sempre a gente tem que fazer uma revisão, né? De repente colocar mais alguns contos, aqueles que ficaram de fora da outra vez, né? Muito bem, muito bem. Bom, Itamara, nós vamos para um breve intervalo, mais um intervalo. E a história, você vê como é que vai tendo histórias, histórias. Eu quero te perguntar no próximo bloco se dá para viver de cultura nesse país. Não o pessoal da Lei Rouanet, mas se dá para viver de cultura, porque cultura ela é vida, ela é arte. Agora, financeiramente, eu quero te perguntar se vale a pena, tá certo? Um breve intervalo e a gente volta já com a escritora Itamara Moura. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, de volta aqui no www.radioct.com www.radioct.com é o nosso endereço que você nos ouve no Brasil e no mundo. E o bate-papo aqui no Clique Jornal é com a escritora Itamara Moura. Ela está aqui para poder divulgar o início da Escola de Escritores Itamara Moura. São oficinas de escrita criativa que serão realizadas já a partir deste mês de julho, aqui em São José dos Campos, na Casa de Cultura Caipira Zé Mira, que é um vulto cultural também. A pergunta que eu remeti para esse bloco, eu me lembrei aqui do Paulo Coelho e também do escritor baiano, o que fez a Gabriela, que é o Jorge Amado. Jorge Amado. Só citei esses dois aqui, que são escritores que vivem de livro. Agora, vivem da escrita, vivem da sua arte. E como viver? Só pelo livro não tem como. Ou tem? Olha, são poucos. Né? São poucos, né? O Paulo Coelho, o Jorge Amado, né? E para viver só de venda de livros é difícil, mas né, existem esses que conseguem. O que acontece com os escritores, eles acabam ganhando dinheiro fazendo palestras. Sabe que eles são mais requisitados, né? Como são escritores, são requisitados para fazer palestras e eles conseguem, por exemplo, conseguem viver. Uma palestra com o Paulo Coelho, vou chutar aqui, R$500 mil. R$500 mil.
Então, uma palestra com a Itamara Moura, R$1.000. É apenas... Entendeu? Mas daí a questão de mídia. É. De mídia. Se você consegue uma mídia nacional, ela sobe de 1.000 para 50 milhões. Uhum. A mídia é tudo, né? Eu costumo falar assim, o Paulo, um livro... isso é interessante também. Quando eu vejo assim projetos culturais que são feitos, né, através da Fundação Cultural, eles limitam muito o gasto com a mídia. E a cultura sem mídia não acontece. Entendeu? Tem que ter uma liberdade para a pessoa investir em mídia. É a química perfeita. Porque, vamos supor, um livro, o custo do livro é pequeno, se você for ver. Exato. Sabe? A impressão, né? Isso aí é pequeno. Mas o livro, sem a mídia, ele é só um montinho de papel com tinta. Que para o livro acontecer, para ele ser lido, ele precisa da mídia. Sabe? Para ele ser divulgado e lido. Senão o livro não acontece, o livro não sai da caixa. Como eu disse, a mídia e a literatura é a química perfeita. São a mídia, irmãs. Né? Olha, para você ter uma ideia, Itamara, eu vejo que a mídia não vive sem a literatura, porque todo dia tem que ler. Tem que ler. Senão não tem mídia. O que os escritores, os poetas, as poetisas, os cordelistas não entenderam, os diretores deles, né, dessa arte, não entendeu, é que o livro não vai conseguir viver sem a mídia. E nós já entendemos que a mídia, o microfone, a tela da TV, ela só vive lendo. É 24 horas, tudo que se fala na mídia é lido. Então, a mídia usa a literatura não usa a mídia. Tem que usar a mídia, senão ela não acontece. Não acontece. Bom, né? Nesse caso, nasceu aqui um entendimento, né? De você vir aqui quantas vezes se fizer necessária para o casamento entre a escola de escritores Itamara Moura e a mídia. Dá uma química perfeita. E é sobre isso. É um casamento perfeito. Mídia e literatura. Exato. E é sobre isso que eu quero te perguntar, que você lança a escola de escritores Itamara Moura. Como é que ela funciona? É uma oficina criativa, que é essa que você está fundando. É oficina de escrita criativa, né? De escrita criativa. Basicamente funciona assim, com muita leitura, né? Aquilo que eu falei, leituras comentadas, leituras críticas, né? E depois das leituras, exercícios, então, que as pessoas são levadas a fazer os seus próprios textos. Essa é a escola de escritores. Escrita criativa. Eu costumo falar assim, sabe, como que você ensina uma criança a nadar? Você fala para ela, fica falando para ela como é que se nada, fica fazendo gesto para ela como é que se nada, fica falando da teoria da densidade da água, né? Não é assim que você ensina uma criança a nadar. Como é que você ensina a criança a nadar? Você tem que pegar ela na mão e levar para a água. Mergulhar a criança, né, na piscina. Só assim que você ensina uma criança a nadar. Não adianta você ficar explicando para ela. Ela nunca né? vai aprender. Ela nunca vai aprender. E ela escrever é a mesma coisa. Não adianta eu ficar lá dando regras de gramática, né? Falando. Vai ter informação só. Né? Não é isso que vai ensinar a pessoa a escrever. O que vai ensinar a pessoa a escrever é a leitura de vários escritores, de vários tipos de escritores, vários tipos de narrativa. Ela lendo, aquilo lá ela vai absorvendo aquilo, quando ela vê, ela está escrevendo. Itamara, e desde quando você faz que você criou, que você está fazendo essa escrita criativa, essa escola de escritores? Olha, desde 99, quando eu juntei umas meninas, umas amigas, e nós fizemos
um núcleo de estudos literários, que nós chamamos de Catar Feijão. Catar feijão? Catar feijão, é. Tá tão caro hoje. É. O catar feijão é porque o ato de catar feijão é bem parecido com o ato de... Catar feijão é escolher feijão, né? Da escrita. Porque você joga tudo, né, na mesa e vai separando, né, o que presta e o que não presta. Na escrita é assim também. Você escreve um montão, depois você vai limpando o seu texto. Olha que interessante. E tem um poema do João Cabral de Melo Neto que chama Catar Feijão, que ele fala que escrever se limita com catar feijão. O João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto. Que morreu, né? Morreu, de tanto fumar. Ele fez esse poema, Catar Feijão. Então, em homenagem a ele, que nós pusemos o nome do grupo. Mas por conta do programa, do Catar Feijão. Desse poema, Catar Feijão. Que o poema Catar Feijão fala do ato de escrever. Ele compara o ato de escrever ao ato de catar feijão. Catar feijão do João Cabral de Melo Neto. De Melo Neto, que se limita com escrever. Só que ele falava grosso, né? Joga seus grãos na água do alguidar e as palavras nas folhas de papel. E depois joga-se fora o que boiar, certo? Toda palavra boiará no papel. Água congelada por chumbo, seu verbo, pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Isso. Olha, que a escrita é exatamente isso, que quando você escreve, mesmo você já sendo uma escritora mais experiente, você faz uma escrita e depois você vai ver que você tem muita coisa ali que é desnecessária. Aí você vai tirando as palavras ocas, as palhas... Até boiar. Né? Até ficar só o que é realmente necessário. Ele diz, joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Mas ele vai mais adiante quando ele diz, ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados... entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente. Quando catar palavras, a pedra dá a frase, seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante e flutua. Assula a atenção, isca como risco. São, assim, quando você... né, põe uma palavra diferente, uma palavra mais instigante, né, que chama a atenção do leitor. Né? É um achado, né? Assim, que coisa linda que eu escrevi aqui de repente, né? É isso que ele está falando. Olha, mas quantos anos tem essa poesia, o Catar Feijão? Esse deve ser o hino do escritor, né? É bastante, eu não sei quanto tempo tem, mas que é interessante e é exatamente o hino do escritor, é o Catar Feijão do João por Cabral isso de Melo Neto. Que nós fizemos esse grupo e pusemos esse nome, Catar Feijão. Itamara Moura, qual é a importância de uma oficina de escrita criativa hoje? Olha, a importância é para estimular o surgimento de novos escritores. Porque as pessoas querem escrever, as pessoas escrevem e não sabem, né, o nível delas. Então, a oficina é muito importante para isso, que ela se sente bem ali, ela se sente encorajada e mostra, né, o talento que ela tem. E aí, daí para frente, ela vai publicar livros, nós teremos mais escritores. Eu quero que São José dos Campos seja uma cidade conhecida, né? Eu gosto de falar assim, que eu gostaria que a nossa cidade fosse conhecida como São José dos Campos e das Letras. Olha, São José dos Campos... E das Letras. E das Letras, muito bem. Itamara, Escola de Escritores Itamara Moura. A inauguração da escola é agora? É agora, é amanhã. Nesse 9 de julho. Né, a pessoa tem que ligar nesse número aí para fazer
A inscrição. Você tem um número aqui. É importante fazer a inscrição porque nós vamos preparar os textos, né, que as pessoas vão ler. Então, é importante fazer a inscrição. Então, porque senão ela chega lá, não vai ter texto para ela. É verdade, não vai poder. A gente não vai saber quantas pessoas vão e não vai poder preparar. Olha, o telefone da Itamara para fazer a inscrição: 3923-2488. Olha, 3923-2488 é o telefone da Escola de Escritores Itamara Moura. Isso, isso aí vai ser na Casa de Cultura Caipira Zé Mira, que fica lá em frente ao Parque da Cidade. Na Casa de Cultura Caipira Zé Mira. É ali que vai acontecer. Muito bem. Itamara, quero te agradecer muito pela sua presença aqui, desejar sucesso para você, e mais em especial para as pessoas que vão receber esse ensinamento de contar histórias através da literatura na Escola de Escritores Itamara Moura. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado pela essa oportunidade de divulgar isso aí. Tá? E eu gostei do nosso casamento, literatura e mídia. Vale a pena, né? Não vale? Olha, essa química tem que funcionar. Isso. Nós, da mídia, sabemos que é muito interessante a literatura. E a literatura tem que saber que a mídia também é importante, fazer essa junção para que todos nós possamos ganhar. Isso. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço pela atenção de todos. Lembrando que na internet você pode encontrar a Itamara Moura no Facebook, Itamara Moura Escritora. No Facebook. Muito obrigado pela sua presença, um abraço para você. Eu que agradeço. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa da tarde, o Clique Jornal. Agradeço a você pela companhia, audiência e amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, a audiência e a amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.